Eu falo que eu sempre fui RH porque, no fim, eu falo muito de tecnologia, mas como um viabilizador para uma experiência, para melhorar as experiências humanas, né? Eu sinto que a tecnologia está aí para a gente ser mais assertivo. Quando eu falo que o business partner meu hoje sai com um dashboard na mão, não é para ele ser frio, pelo contrário, é para ele ser mais próximo, mais acolhedor, mas de maneira assertiva, aonde está realmente a dor. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado com o Gerson e o João Altman da VR. Olha só. Não fala bem-vindo porque não precisa. A gente já é bem-vindo. Já é bem-vindo. A gente já falou isso antes de começar a gravar. Diretor de Gente, Gestão e Produtividade. É isso aí. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante para o nosso dia a dia. Pô, obrigado. João, assim, produtividade, diretor de Gente, Gestão e Produtividade. Começa explicando de trás para frente por quê e como, né, você, diretor de RH, digamos assim, responsável pela produtividade da empresa. Como é que funciona isso? Como é que você puxa isso dentro da VR? Na verdade, eu via que o RH ia ser protagonista, que deveria ser protagonista, deveria ser mais player do que partner, e eu acreditei nessa história e comecei a me envolver em vários temas, né? Então, sentia que não bastava mais a gente fazer toda a parte de gestão de pessoas tradicional, de contratar, de reter, mas também de acompanhar as entregas e garantir que a gente tenha os melhores recursos e que os recursos estejam com as ferramentas adequadas, com os dados adequados para poderem maximizar suas entregas, né? Quando eu falo de produtividade, não necessariamente a gente fazer com menos, mas a gente maximizar os nossos recursos para que a gente possa entregar mais, com mais qualidade, num tempo adequado, né? Então, e fazer com que as pessoas estejam melhores alocadas, gastando, investindo o seu tempo em atividades que de fato explorem o seu potencial, né? E trazendo de trás para frente, né, quando eu falei de produtividade, é a mesma coisa assim, a produtividade que está ligada à gestão e está ligada a gente. Porque assim, você tratar só um ou outro não faz sentido também, né? Então, assim, gestão de gente, mas só de gente, de recursos, né? De ferramentas, né? Essa produtividade engloba tudo de recursos, né? É muito comum inclusive financeiro, né? É muito comum no nosso dia a dia, como líderes de RH, a gente receber necessidades das áreas, né? Preciso aumentar essa área, a minha área está estafada, está trabalhando muito, e às vezes está mesmo, normalmente está bastante, mas se você entra numa segunda, numa terceira derivada do onde eles estão investindo o tempo, que tipo de atividade é essa que estão desgastando, será que essa atividade poderia ser automatizada, poderia ser substituída por um software para que liberasse tempo para que essas pessoas pudessem liderar outros projetos, você normalmente não tem essa resposta. E eu entendia que fazia parte da nossa atividade em RH puxar um pouco desse suporte que esses gestores precisam para poder ter essas respostas e direcionar melhor seus recursos, né? Por isso que eu costumo dizer que essa área de produtividade ela está muito ligada com a área de desenho organizacional, de design organizacional. Porque as estruturas estão mudando constantemente, as necessidades, os perfis estão mudando constantemente, e ter dados para olhar como que a gente melhor se organiza para entregar o melhor para a empresa, com o melhor resultado, com maior impacto para o cliente, passa por esses caminhos. Mas esse caminho do design organizacional não é o primeiro passo que a gente toma nas organizações. Normalmente é como o Jaderson falou, eu preciso de um headcount a mais, o pessoal está trabalhando muito, eu tenho um projeto novo, eu tenho que botar mais gente para dentro. Ou eu preciso de um treinamento porque as necessidades lá de fora que estão sendo impostas à nossa organização são diferentes. Mas o que você está dizendo é o contrário, né? Você está tomando a frente dessa discussão falando, peraí, vamos olhar os dados, vamos olhar os indicadores. É isso, Marcelo. Eu acho que é muito comum quando você tem um novo projeto ou um desenvolvimento de uma nova feature, de algum tipo de solução, serviço que a sua empresa vai fazer. O líder de negócio monta um business plan, senta com um CFO e ele já parte de algumas premissas de produtividade, de entrega, de capacidade de entrega que estão presas a experiências passadas, né? E não necessariamente suportados por dados que vão desafiar
a fazer diferente com menos recurso ou com recursos que possam entregar mais do que aquilo que eventualmente ele estava considerando nesse business plan. Então, ter uma área que complemente essa visão na elaboração de um business plan, por exemplo, ou na revisão de suas estruturas, é fundamental. E essa área que eu puxo para a área de gente e gestão, ela é capaz de não só olhar os melhores modelos, entregar números através de ferramentas, entregar treinamentos através de conceitos, como também olhar para talentos dentro da própria organização que possam substituir ou fazer atividades que combinem, busquem sinergia e transformem a empresa numa empresa cada vez mais eficiente. João, vocês trabalham, a forma como você está descrevendo, eu já começo a entender um pouco da operação da VR. Vocês trabalham com squads, com times multidisciplinares. Por que se você tem esse cenário montado, fica mais fácil, né? Não sei. Explica pra gente como é que funciona para ter muito legal essa mobilidade. Eu acho que é legal até responder essa pergunta contando um pouquinho dessa transformação que a VR passou, né? Porque todo mundo conhece... É o que eu tinha na cabeça aqui, né? Como é que... É fácil depois que você implementou, né? Mas e para chegar nesse modelo de agilidade, como é que foi? Eu estou na VR desde 2018. Então, tem 7 anos. E foi um momento de uma evolução muito bacana, né? Revolução, quase. Quase uma revolução. A VR, que é conhecida de todo mundo, um sinônimo de produto, de categoria, né, de vale-refeição, ela tinha o cartão, uma das principais players do mercado, mas com o interesse em ampliar o seu serviço, as suas soluções para os RHs e para os trabalhadores também que têm que tinham o cartão, né? A ideia era de ter outras soluções que iam para a jornada do dia a dia de cada trabalhador e apoiasse essas empresas. E a gente sabia que com a evolução tecnológica, a gente tinha que ir para um modelo de produtos e soluções digitais. Então, a gente montou esse plano onde a VR se transformou numa plataforma de clientes que oferece soluções num único lugar para RHs e para os trabalhadores através do seu super aplicativo. Então, eu estou falando de uma empresa que deixa de ser uma empresa de produto e um produto, digamos, analógico, para ser uma empresa de soluções digitais. Para você fazer isso, você precisa se reorganizar internamente, olhando para a forma como a gente estrutura as nossas equipes, a forma como a gente treina, quais são os métodos que a gente vai utilizar de desenvolvimento de produto, que são diferentes dos métodos tradicionais. No caso, a gente buscou agilidade para avançar nisso. As ferramentas, que tipo de ferramenta que eu vou fazer o acompanhamento dessas tarefas? Então, eu tenho ferramentas que acompanham as tarefas dos desenvolvedores, ferramentas que acompanham as tarefas de toda a organização. Quando um cliente hoje abre um chamado, por exemplo, uma necessidade, né, através dos nossos canais digitais, que usam inclusive inteligência artificial para isso, a empresa inteira acaba sendo acionada de maneira automatizada através de softwares que fazem essa combinação. E por último, dashboards que apoiem os líderes a terem dados para tomada de decisão, né? Saber se o SLA está de acordo, será que eu estou maximizando a utilização dos meus recursos aqui, do time? O time está trabalhando todo nas aplicações que deveriam estar trabalhando, no tempo dedicado adequado. Então, são ferramentas que apoiam o gestor na tomada de decisão. A partir disso, a gente começou a fomentar essa VR que hoje é essa solução, essa plataforma de soluções de RH num só lugar, né? Cara, como é que foi entrar com essa mudança toda? Né? Foi muito legal. As empresas normalmente resistem, né, à mudança. Nós, seres humanos, resistimos à mudança. Então, isso não é simples, foi grande. E somada à pergunta do Marcelo, você entrou em 2018 com uma estrutura montada, pronta, fazendo outro negócio. Como muda? Como capacita? Como faz as pessoas... Bom, pessoal, tudo bem que não foi de uma hora para outra, mas como é que foi essa... Aí sim, evolução da... Assim, Marcelo, você falou a empresa às vezes é resistente, né? CNPJ não tem emoção, né? Então, a empresa somos nós, né? A gente costuma... Não tem essa de a empresa é isso, a empresa que, na verdade,
as pessoas que estão ali, elas precisam passar por um processo de transformação. É muito mais difícil do que você nascer já assim, né? Então, por outro lado, você carrega um legado, uma marca forte como a marca da VR, colaboradores que têm uma história fantástica de sucesso, uma empresa com uma estrutura de clientes. Hoje a gente tem quase 5 milhões de trabalhadores conectados, 120 mil empresas, né? Então, é uma empresa relevante que você não monta da noite para o dia, mas transformar uma empresa desse tamanho dá um trabalho, né? Então, olhar para todos esses pontos que eu falei e também passa por olhar para perfis, para olhar para a forma como a gente se organiza, fazer alguns movimentos que são importantes para a gente trazer um novo olhar para as coisas. E também trabalhar cultura, né? A gente fez um trabalho muito importante de cultura na companhia, que fez com que a gente migrasse esse olhar para um olhar cada vez mais de mercado, de eficiência. É um projeto de longo prazo, mas que vem tendo entregas consistentes. A gente mede a evolução semanalmente, a gente tem pesquisas semanais com os colaboradores, a gente tem também pesquisa de cultura a cada trimestre, onde a gente tem perguntas específicas de quanto que a gente está caminhando nessa aderência a uma cultura cada vez mais de mercado, de eficiência, numa empresa que a gente tinha feito um diagnóstico e percebido que ela ainda tinha características mais de uma empresa mais familiar, uma empresa que tinha muita burocracia, que vão contra a uma empresa mais ágil, uma empresa de inovação, né? Então, descobrir esses elementos num diagnóstico e trabalhar elementos culturais de perfil, de capacitação, são também peças-chave para você evoluir em ter uma empresa rápida de desenvolvimento de soluções digitais, nessa transformação de uma empresa de produto para uma plataforma de soluções. Isso, né, você falou, não sei se nos bastidores ou agora aqui durante a gravação, que eu já me perdi um pouco, a gente estava aqui aquecido no pré, né? E você já falando, tenho os resultados já do mês passado, só que a gente está gravando aqui em 1º de julho. Isso já é, para mim, assim, uau, ele já tem os resultados, as medições do que aconteceu no mês passado e no último trimestre em real time, né? Então, assim... Isso é uma característica que molda a cultura, né? Quanto mais rápidos são seus indicadores, mais tempestiva é a sua ação, né? Mais rápido você consegue mudar. Acho que não dá mais para aquelas empresas que precisam de quase um mês para fechar o mês anterior, sabe? Eu passei por isso, eu tenho mais de 20 anos de trajetória em RH, acho que todo mundo aqui, Marcelo sabe bem disso, que tempos atrás a gente demorava para fechar a folha, para receber os dados, a folha é um mês quase, né? Eu estaria agora recebendo os dados de maio, né? E eu estava te falando dos resultados de junho. De ontem. Fechar demonstrações contábeis era meta conseguir fazer isso em 5 dias úteis. Né? Assim, isso era meta de muita gente. Então, eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse processo através de ferramentas, mas também de uma mentalidade, né? Como eu te falei, eu tenho hoje na VR, sou responsável por 4 grandes áreas, né? Tenho uma área que é Business Partner e Atração, que foca nesse trabalho. Tenho uma área de desenvolvimento humano organizacional, com todas as iniciativas de treinamento, desenvolvimento, retenção, sucessão. Tem uma área específica de produtividade e remuneração. Então, essa área olha para todos esses indicadores de pessoas, indicadores de performance. E estão juntos, e remuneração e produtividade juntos, porque totalmente. Os indicadores têm como consequência a bonificação, a premiação, e a estrutura, o design organizacional, ele anda muito próximo de remuneração e de produtividade. Eu costumo dizer que tem momentos de empresa, né? Eu acho que produtividade hoje é um tema que está muito em alta em todos os fóruns e encontros de RH que eu participo, principalmente fora do Brasil. O que se fala mais em produtividade. Acho que a gente passou um momento de mundo, né? Pandemia, e depois vieram os juros baixos, altos investimentos, ainda numa questão de crescer, e agora, já não é de hoje, que a gente vem sendo cobrado por resultados de todos esses investimentos, né? E isso passa por eficiência. A gente viu muitas empresas que acabaram reduzindo seus quadros, né? Porque fizeram opções que talvez não tenham sido as melhores em momentos passados, mas
nem sempre com os dados adequados. É incrível, Marcelo, a gente estava falando um pouco antes sobre isso. Às vezes, até essas empresas que fazem movimentos de retração, muitas vezes não estão com todos os dados adequados para a tomada de decisão. E o problema disso é que depois, quando você volta para um ciclo de crescimento, você pode não estar na estrutura, no modelo mais adequado, com os dados mais adequados para fazer isso. Essas reduções normalmente são com muito pouca criatividade, né? É corte de headcount só, ponto. Ninguém olha para redesenhar exatamente. De forma inteligente a estrutura. E essa área de desenho organizacional, Marcelo, eu até recomendo para todos os meus colegas de RH, assim, a gente montou há 2 anos atrás, quando a gente percebeu que tinha essa necessidade de revisitar com mais velocidade do que a gente fazia, porque antes ficava junto com business partners. Então, é uma atividade que, se você pegar na descrição clássica de um business partner, tem o papel de ajudar os líderes a redesenhar as estruturas, né? Mas ele tomou uma proporção tão grande, e a gente entra num detalhe tão grande, que isso se tornou por si só uma área, né? E a gente entendia que isso tomava um tempo do business partner, que era melhor ter uma área especialista que utilizasse de muitos dados, que cruzasse com indicadores para que pudesse apoiar o próprio business partner nessa atuação, né? Então, eu deixei business partners junto com os líderes nos planos de ação, olhando, bebendo desses indicadores, desses dashboards, para que eles possam ser mais assertivos nessas ações, né? Então, que ações são essas? Reskilling. Todo mundo fala de reskilling. Reskilling é o quê? É sair comprando curso de IA e jogando na empresa? Não. Né? Não vai dar certo. Vai dar certo é você saber exatamente onde precisa fazer um curso de IA ou áreas que você precisa revisitar, entender ainda quais são essas atividades repetitivas que eles estão tendo naquela área e poder, ainda num processo de automatizar algumas situações ou buscar um sistema que possa reduzir atividades repetitivas feitas por seres humanos para que a gente possa liberá-los para fazer coisas mais inteligentes, né? Na VR a gente tem alguns dados interessantes, por exemplo, temos só internamente 5.000 chamados nesse sistema que eu tenho de gestão de tarefas interno. Por mês, 5.000 chamados internos. O que é um chamado? Eu preciso instalar um software, eu preciso fazer um pagamento, eu preciso de um periférico, eu preciso às vezes são coisas mais complexas, né? Preciso contratar uma pessoa, preciso fazer... Então, de tudo. Coisas de RH e coisas da empresa como um todo. Desses 5.000, a gente estuda. A gente tem softwares que, inclusive, conseguem traçar... os melhores processos, otimizar processos através da leitura de como eles estão desenhados hoje nessa ferramenta. Então, teve um processo inicial que era colocar tudo que a gente faz numa ferramenta e, a partir disso, a gente começa a analisar. E a minha área faz essa governança, essa análise desses processos e começa a buscar oportunidades de reduzir a interação humana em atividades operacionais. 10% hoje de todos esses 5.000 chamados são feitos de maneira automatizada, não tem mais interação humana, né? Então, você imagina a quantidade de pessoas, a gente tem esses números de quantidade de pessoas que são envolvidas nesses 5.000 chamados, que hoje 10% já não são necessários. Você libera tempo para backlog de coisas que não foram feitas ainda, ou eventualmente até de alguma retração para você poder compensar em atividades que hoje são mais necessárias, né? Então, esse tipo de olhar faz parte da nossa visão de RH e ajuda a empresa a ser mais eficiente, né? É sensacional que o RH tenha protagonismo por essas iniciativas. Então, eu queria ouvir de você agora alguns casos de uso, ou de RH ou das áreas de negócio. Traz alguns exemplos para a gente. A gente tem... eu vou trazer um exemplo muito fresco. Nem é de RH, eu vou te trazer o exemplo de RH também. Mas é muito fresco porque a gente entregou essa semana, que foi no jurídico. O jurídico é uma área muito importante na VR. A gente tem contratos de diferentes empresas. A VR hoje... ela tem muitas soluções, né? Então, além de benefícios, a gente tem toda a parte de gestão de capital humano, controle de ponto, controle de jornada, de férias, tem mobilidade, tem uma série de serviços. São e cada 120 mil clientes diferentes. 120 mil clientes espalhados pelo Brasil e com soluções das mais diversas, né, para os nossos clientes. Então,
imagina a quantidade de contratos que muitas vezes eram necessários ser simplificados para que o cliente na ponta não sofresse com toda essa novidade que é você fazer tudo num só lugar, né? Então, a gente começou a entender qual era o tipo de serviço, porque o jurídico precisaria contratar pelo menos umas 20 pessoas para poder fazer esse trabalho que a gente precisava, depois, inclusive, de algumas aquisições. A gente adquiriu 4 empresas nos últimos anos, né? Foi aí que eles chamaram a gente para a gente entender essas atividades. Então, olha a junção, Marcelo, das duas áreas. É design organizacional olhando, falando assim, porque no primeiro momento era assim, preciso de 20 pessoas para fazer aqui a leitura de contrato, simplificação. Contrato e escritório, né? Ou contrato escritório. Aí tinha, tá? Aí foi a solução, como a gente vinha... Porque a primeira coisa, daí a empresa começa a falar assim, não, headcount é controlado, a gente não tem, é limite, freezing. Daí começa aquelas coisas que a gente já fez há muito tempo, né? Aí vem as outras ideias, né? Consultoria, escritório, né? Contrato para você tentar, de certa forma, burlar uma regra da empresa que vinha a controlar headcounts porque estava limitando. E a gente foi acionado para isso. Então, na hora, o design organizacional percebeu que a gente tinha uma necessidade ali que não ia ser possível ser suprida com funcionários, e eles iam investir algo em torno de R$120 mil para ser bem preciso aqui na consultoria, que era uma consultoria para leitura de documentos e contratos, tá? Era um contrato, não era um volume tão grande, isso anual, mas era um contrato significativo. E a gente, em 2 semanas, fez uma análise com o meu time lá de automação e a gente conseguiu desenvolver um RPA com IA, que já... A RPA é um robozinho, né, que lê automação. E a gente conseguiu identificar as tarefas, alertado por design organizacional. Foi lá o meu time de automação, que é a 4ª área que eu acabei não citando. Identificou as tarefas necessárias, viu a ferramenta adequada, parametrizou e em 1 mês estava entregue esse produto sem a necessidade do investimento adicional, sem a necessidade dos headcounts e com um nível de erro muito menor, né? Praticamente zero. Então, eu estava vendo que a capacidade de leitura de 300 documentos por semana, uma coisa assim, eles estavam me mostrando ali, inclusive com parecer baseado em jurisprudência e todas as questões jurídicas, que não é a minha especialidade, mas IA acabou resolvendo esse assunto graças a uma necessidade que veio para RH. Se a gente não tivesse uma proximidade ou uma visão dessa, eu ia preparar um documento com a quantidade de headcount, quanto que custa, né? Que é o nosso trabalho tradicional. Quanto que custa? Ia falar quanto que vai no mercado, vamos a 80%, 90% da faixa, e eu ia apresentar um business plan com uma quantidade absurda, ou na pior das hipóteses, uma consultoria estaria contratada com a autonomia do gestor. Independentemente do RH, ia contratar uma consultoria sem para dúvida, fazer. Sem dúvida. O RH tirador de pedido ia contratar 2 ou 3 headcount de novo, depois de muita briga para conseguir headcount, né? Mas agora não, o que a gente está falando é tecnologia, RH e jurídico se unindo para melhorar a experiência do cliente no final das contas, simplificar negócio, gerar mais negócio, é sensacional. Eu fico pensando numa reunião tua, João, com o diretor do jurídico, ou o responsável que vem com essa demanda, né? E imagina ele, difícil. Né? É difícil. É difícil porque você tem número. Isso que eu não entrei ainda nas discussões de produtividade, né? Porque quando você começa... Tem muita áreas maiores, o jurídico nem é uma área grande. Que tamanho volume, é a VR né? hoje? A VR tem 1.200 funcionários hoje diretos, né? Mas é uma área que tem um faturamento grande, né? É uma área complexa. A gente fechou com mais de 15 bilhões de faturamento em 2024. Então, é uma área que transaciona muitos valores grandes. Esse é um indicador de produtividade interessante para a gente comparar o faturamento versus o headcount. Headcount, faturamento é altíssimo. Muito bom. É muito bom. E a gente busca... Esse é um indicador que a gente acompanha sempre na busca por aumentá-lo, por melhorá-lo, né? Então, essa é uma visão. A gente tem esses indicadores. Tem indicador também, Marcelo, que como eu falei, eu estou com a área de agilidade, né? Você me perguntou. Então, a gente acompanha as entregas do trimestre, né? A gente fecha trimestre, as entregas e a produção do que foi planejado também através das PI Plannings. A gente faz o planejamento e acompanha as entregas dos desenvolvimentos de produtos, de software da companhia, né? Então, você acaba vendo também, às vezes não é uma
uma receita direta, Marcelo, mas também a gente olha a produtividade no aspecto de entrega de desenvolvimento, né? Para ver se a gente está entregando aquilo que foi planejado e se as pessoas estão dedicando o tempo nos locais corretos, nos lugares corretos. Né? Às vezes as perguntas... Desculpa. É comum a gente escutar das áreas corporativas, e aí vou dar nome só para efeito de exemplificar mesmo, mas o jurídico, uma área de compliance, o próprio RH, dizerem que não conseguem pensar em indicadores de negócio, indicadores que realmente impactam o negócio. Não, balela, né? Não está quebrando a cabeça o suficiente, mas tem, né? Não, a gente tem que tá conectado a isso. Eu enxergo o RH ele foi evoluindo, né, ao longo dos anos, desde quando a gente começou a ter a atividade de business partner e se aproximar do negócio, de sair da visão de departamento pessoal, né? A gente falava... e a gente foi sempre falando, não, as pessoas são as coisas mais importantes, o RH vai ser protagonista e tudo mais. Eu brinco que eu acreditei nessa história que eu falei para vocês e eu fui atrás disso, né? E aí puxamos essa questão da transformação digital, trazendo esses métodos, essas ferramentas para ajudar a transformação da companhia. E eu acho que agora a gente entra num processo de realmente fazer parte do comprometimento com a entrega. Acho que em alguns momentos a gente deixou de lado isso, a gente viabilizava, mas não colocava a nossa assinatura, né? Sabe? E eu acho que essa questão do comprometimento faz parte do processo também de RH e viabilizar isso. O RH é, no final das contas, um grande viabilizador do negócio. Ele, se num momento lá atrás era basicamente contratação, retenção e demissão de colaboradores, hoje ele viabiliza de várias outras maneiras através das ferramentas, dos processos, dos métodos que estão disponíveis. Então, traz para dentro de casa agora. Então, cobrar do jurídico é fácil. O que você está fazendo no RH? RH tem uma coisa muito legal, assim, por mais que eu fale muito de números e de tecnologia... Você sempre foi RH? Eu sempre fui RH. Sempre vi RH. Comecei minha vida... na verdade, eu fiz um estágio rápido em Risk Management no Santander e depois eu fui para o Citi. Fiquei 10 anos no Citi, que foi uma escola super bacana. Tenho grandes amigos lá. Depois fui para ESPN, para Disney ESPN, trabalhar com RH. E fui para a VR nesse projeto em 2018. A VR, ela... vinha com essa grande vontade de mudar um pouco a mentalidade, de simplesmente ficar lançando novos vales, né? Vale isso, vale aquilo, para ser uma plataforma de cliente mesmo, onde os clientes encontram soluções. E tinha essa evolução digital e para mim era uma vontade muito de se conectar. Então, na VR eu pude conectar essas paixões, que é negócio, RH e tecnologia. Né? Caso de uso no RH. Caso de RH tem alguns. Tá te puxando aqui, né? Tem alguns. Tem um que eu sou. Será que ele tá querendo fugir? Tem um que eu sou apaixonado. Não, tem um que eu sou apaixonado, que é muito recente também. Esse ano a gente implementou, que é o ciclo de admissão. A gente tem, na VR, há um tempo atrás, a gente demorava quase 15 dias para fazer o processo admissional como um todo. Então, desde o preenchimento das informações, subida na folha, envio do kit, convite para integração, liberação de sistemas, e-mails... Entrega do equipamento. Cara, é um processo super complexo, né? E a gente reduziu isso, a gente automatizou completamente com o IA, e a gente conseguiu reduzir isso para 3 dias. O ciclo completo de admissão na VR são de 3 dias, totalmente automatizado, você tem algumas partes que precisam de interação humana simplesmente para fazer um upload, para alguns sistemas que não estão conectados integrados via sistema. E tudo isso foi graças a um processo automatizado, num sistema de gestão de tarefas, uma otimização desse processo para que a gente proporcionasse uma experiência fantástica para os colaboradores. Eu falo que eu sempre fui RH, porque no fim eu falo muito de tecnologia, mas como viabilizador para uma experiência, para melhorar as experiências humanas. Né? Eu sinto que a tecnologia está aí para a gente ser mais assertivo. Eu falo que o business partner meu hoje sai com um dashboard na mão, não é para ele ser frio, pelo contrário, é para ele ser mais próximo, mais acolhedor, mas de maneira assertiva, aonde está realmente a dor. Né? Eu acho que antigamente a gente fazia o one size fits all, né? Aquela coisa de que vamos
fazer essa ação de treinamento para todo mundo, para toda a liderança. Plano de benefício para todo mundo. E a gente acaba desprezando dados que estavam na nossa mão. O RH tem muito dado, né? Para poder fazer uma atuação muito mais assertiva e trazer resultado. Na VR, a gente teve nesses últimos anos uma evolução na experiência do colaborador em redução de turnover. Nossos turnovers são baixíssimos. Retenção de talento. Nosso NPS, que é medido, como eu falei, semanalmente. Na própria evolução cultural, hoje a gente está praticamente 100% aderente à cultura desejada pelos acionistas. A gente desenhou uma cultura-alvo desejada pelos acionistas junto com o grupo executivo. Então, na medida em que você mede essas coisas, você consegue acompanhar a evolução, né? O que não é medido não é nem comemorado, né? Vocês comemoram muito? A gente celebra bastante, Marcelo. A gente gosta de festa lá. Na VR, na sede em São Paulo, a gente tem uma sede em São Paulo, um escritório em Curitiba e em BH. E a gente faz algumas cerimônias, né? A gente tem um happy hour mensal, que a gente se encontra. A gente tem um compartilhamento mensal também dos nossos resultados. Tem um trimestral com a CEO, que a gente chama de VR Compartilha. A transparência de dados e evolução faz parte dessa cultura também de produtividade. Não existe produtividade sem informação. Tem muita empresa que às vezes blinda a informação pro colaborador, sabe? Ou às vezes quer dourar a pílula ou quer esconder algum problema. E vice-versa. Era muito comum, né, em reuniões para o CEO você só contar coisa boa, né? Isso é algo que não se encaixa com essa visão de produtividade, essa questão de agilidade, essa transparência radical, essa candura radical, né? Que existe até um livro sobre isso. Ponto importante. É fundamental. Criação da confiança. Né? E agora, é lógico que demanda uma postura da liderança, da alta liderança, do CEO. Maturidade do time. No nosso caso, a nossa CEO tem reforçado bastante isso, uma segurança psicológica para que as pessoas falem a verdade. Né? Então, é muito comum a gente ouvir, não, vamos entregar isso daí, e aí muda a rota, as pessoas continuam falando que vão entregar, e quando você mede e vê que não está entregando, você não precisa esperar até o final do ano para poder ferir isso no bônus, ou ferir isso em algum... são outros mecanismos que também são importantes, mas se você consegue pegar antes, você preserva a empresa. E a forma como você fala, João, do tipo pegar antes, né? Não é caçar as bruxas, né? Não. Você não tá falando sobre isso, né? O pegar antes é assim, do tipo, deixa, coloca na mesa, né? Então, do tipo, traz pra mesa, não esconde embaixo do tapete, né? Do tipo, conversa, mostra o que tá onde você... Na o verdade, que tá pegando, né? E assim, né? Essa são duas coisas que se complementam, porque ao mesmo tempo, com dados, com ferramentas, você acaba tendo até menos oportunidade de esconder, né? Sendo muito direto com vocês. A gente vai dar mais trabalho de esconder. Então, assim, é importante também a empresa ter mecanismos que consigam trazer dados que reflitam a operação, que reflitam em tempo cada vez mais próximo do real, como que está a entrega, como é que está a efetividade. O problema é o que você faz com isso. Né? Os dados, legal, eu peguei um termômetro, coloquei aqui, você está com 38, legal, isso é um dado. O que eu vou fazer com isso é a parte mais importante. Né? Então, a nossa preocupação é de sempre liberar informações e dados com uma discussão séria e cuidadosa sobre o que a gente vai fazer e quais são as consequências disso, que no fim é a busca por essa produtividade. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa ou numa atividade que não tá sentindo útil, produtivo. Ninguém gosta. Isso é o que mais retém talentos. Talento nenhum quer ganhar o seu salário e fazer o que... A gente acha isso, brinca, pode ter um ou outro que fala, né? Mas não é real. Todo mundo tem muito orgulho de trabalhar numa empresa que entrega bastante, que transforma a vida de pessoas, que sente que o seu trabalho é útil, por mais simples que possa parecer, mas e isso você consegue entregar na medida que você mede, que você acompanha. Né? Fala de mais um caso de uso em RH. Em RH, tem uma ferramenta muito legal, Marcelo, que a gente lançou. A gente usa o Teams lá, né? Vou falar só de uma marca aqui, acho que a Microsoft não vai se incomodar. O Teams é a ferramenta que a gente trabalha na companhia como um todo.
E a gente tem o Copilot, que é do Teams, acoplado ao Teams, e a gente tem desenvolvido muitas soluções através do estúdio da Copilot, né? Que você desenvolve alguns agentes do Copilot interno. Né? E desenvolvemos um agente que é o Facilita VR, que está disponível em todo o Teams, que conversa com as pessoas e tira as dúvidas mais cotidianas de RH. Então, a gente, através da plataforma que a gente tem de chamados, a gente identificou quais são os chamados mais comuns em RH e a gente começou a otimizar e automatizar esses chamados através desse agente. Então, hoje, vou falar uma coisa muito simples, mas que era o nosso principal chamado. Né? Vocês conseguem chutar qual seria o nosso principal chamado em RH? Não? Alguma coisa a ver com contra-cheque. Olerite, né? Eu ia falar também. Olerite é o segundo. O primeiro é férias. O primeiro é férias. Férias, assim, posso te quebrar em quantos dias? Quanto tempo de antecedência preciso pedir? Posso vender? Posso pedir junto o 13º? Eu tenho 11 meses de empresa. Eu tenho 11 meses de empresa, já dá, né? Aquela coisa, eu posso tirar menos agora e depois combinar com o meu chefe, aquelas coisas, toda empresa passa por isso, né? Antes de feriado, depois de feriado, emendar com não sei o quê. Então a gente consegue gravar os profissionais que atuam com isso, a gente transcreve isso, transforma isso em uma FAQ que alimenta a nossa IA, e isso já é totalmente... Essa dúvida de férias é totalmente respondido pelo nosso agente de RH. E esse agente de RH aprende a cada dia, na medida em que treinamento... Agora a gente fez uma gravação com dúvidas de treinamento, que as pessoas têm também. Posso reembolsar? Qual é o percentual? Posso pedir graduação? Posso pedir pós-graduação? Quais são os investimentos que a VR faz? Quais são as trilhas? A gente tem umas trilhas bem legais lá internas também. Tudo isso, hoje a gente tem esse agente que a gente chama de Facilita VR, é o nosso agente que está disponível no Teams, que os colaboradores acessam e resolvem a vida deles e tira muito do tempo, tanto do time operacional de RH, como também das business partners. Como é que se deu esse desenvolvimento? RH, TI, consultoria externa? Hoje internamente, né? Hoje eu falo que eu tenho uma área de automação que inclusive desenvolve que está com você, que está em recursos humanos. Que está comigo, que está aqui junto com o RH. Mas ele é muito voltado para atividades repetitivas. Né? A gente tem um núcleo de IA que está junto com plataforma na área de tecnologia da VR, que está com os casos de uso mais complexos do negócio, né? E a gente levou esse caso para eles nos apoiaram. Então, foi uma parceria da nossa área com a área de plataforma de dados, que a gente chama, que é onde está plugado lá IA, e eles desenvolveram com a gente hoje a gente que alimenta, a gente que está ensinando esse agente que está cada vez mais inteligente. Isso é excelente, porque a gente vê com frequência RH sendo backlog de TI, né? Porque TI tem que dar atenção ao negócio e não dar vazão. E o RH vai ficando para depois, Então, muito bacana. O João não comentou, não falou TI, né? Ele falou a área de plataforma de dados, né? A gente não tem TI na VR, tá? Isso é... é outra... Não, porque não é simplesmente uma mudança de nomenclatura. Sim, a gente não tem mesmo, né? Quando a gente fez a primeira transformação... Exatamente, Marcelo. Lá atrás, quando a gente foi fazer a evolução... Uma das premissas da transformação digital era que as áreas de negócio, de fluxo de negócio, tivessem também seu desenvolvimento. Quem desenvolve, sustenta e faz a gestão do seu produto, né? Então, foi uma época muito legal, onde os líderes de produto tinham que aprender sobre tecnologia e os líderes de tecnologia também tinham que aprender sobre produto. Né? Então, hoje a gente não tem uma área de tecnologia. A gente tem uma estrutura de plataformas que olha para as nossas plataformas base, como, por exemplo, infraestrutura. A gente tem, obviamente, uma infraestrutura robusta de autorizador de operações financeiras. Sim. Então, tem uma área que ela lida mais com essa parte mais estruturante de tecnologia, né? Mas a TI está embedada em todos os nossos negócios. Alguma escola de negócios já escreveu um estudo de caso sobre essa transformação da VR? Acredito que não, mas daria um bom case. Total, me parece. Um excelente case. A gente foi por algum tempo, até por característica da própria empresa, uma empresa um pouco mais voltada para a sua própria evolução, né? A gente fala menos do que a gente gosta de fazer e depois comentar.
Mas hoje, até por uma decisão, como eu falei, do nosso trabalho cultural, de evolução cultural, a gente entende que é o momento da gente ir mais a mercado. Os nossos clientes estão muito satisfeitos, a gente acabou de receber aí um reconhecimento com o melhor NPS da indústria, e isso graças a essas descobertas, essas evoluções que a gente vem proporcionando com essas soluções digitais, né? Não só para trabalhar para as empresas, mas também para os trabalhadores, para os que têm VR e que acabam acessando os nossos serviços através do aplicativo. Vamos encerrar com... conta pra gente qual é a próxima fronteira pro RH da VR. Uau! Marcelo também quebra tudo, né? Pegou a bola do boliche e jogou, né? Era tipo, vamos fazer um strike. Eu acho que a gente ainda vai continuar evoluindo bastante nessa questão de agentes, Marcelo. Eu acho que essa é uma possibilidade que o RH tem de cada vez mais facilitar a jornada. Eu sou muito apaixonado por user experience, por proporcionar uma experiência para o usuário ou para o colaborador no estado da arte. Nem tudo a gente consegue ainda, muita coisa a gente não consegue, mas eu acho que a IA vai nos ajudar a ter interações e resolução de problemas e de questões internas da empresa de um modo muito mais fluido. Onde você vai ter uma interação por voz bastante assertiva que resolva seus problemas de fato. Que você não precisa entrar num sistema para marcar férias, que você só converse com a gente. A gente está muito próximo disso, inclusive na VR. Eu acho que esse é o próximo passo que eu consigo enxergar do ponto de vista do RH. Facilitar logins, né? Que a gente tenha uma IA que esteja em cima de vários os sistemas que hoje... A gente passou por uma fase onde era tudo manual. Depois o RH começou a sistematizar, usar ERPs, ATS, LMS e todas essas plataformas. Acho que a gente vai chegar agora num patamar onde a gente vai ter agentes que consigam acessar esses sistemas e resolver a nossa vida. No fim, a gente tem que facilitar a vida das pessoas. E a gente vai ter agentes de AI e seres humanos trabalhando juntos. Sempre. A evolução industrial veio e não acabou com os empregos, e IA não vai acabar com os empregos, e as empresas vão ter que entender onde melhor alocar os seus recursos, porque vão precisar de muita gente para poder desenvolver as IAs, para poder alimentar as IAs. Talvez os skills sejam diferentes, por isso que olhar para reskilling, olhar para perfil, olhar para design organizacional, acredito que vai ser uma atividade muito, muito em alta nos próximos dias. A gente vai ter RH para IA. E a gente vai ter o RH se preocupando com como é que faz a IA e o humano trabalhar conjuntamente. Como é que a gente vai se reportar para a IA? Sabe uma coisa interessante, Marcelo? Eu tenho hoje, em maio, a gente fechou junho agora, quase 10 mil horas de robôs rodando. Né? A gente tem muita atividade de robô. Né? Inclusive o robô. Né? São 78 headcounts. Correspondem a 78 headcounts. Então, se tem headcount, tem que ter RH, né? Então a gente não pode... Tem que colocar um BP para essa turma. BP para... Talvez um IABP para cuidar dos robôs, né? IABP. Mas é muito legal. Muito legal. Obrigado demais, João. Muito bacana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo, assim, muito aula. Muito bom. Vocês estão muito à frente. Muito à frente. Muito bom. Parabéns. Estou à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Adoro o canal. E espero que eu tenha contribuído aí com esse episódio. Muito certo. Bom. Obrigado. Valeu. E obrigado para você também. Se animou? Procura o João para trocar uma ideia. Boa. Até mais. Até o próximo. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gerson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.